Muito bem. E sobre comorbidades, Luciana? A gente teve ano passado uma grande novidade, que foi a recomendação da ADA a respeito do manejo da doença hepática gordurosa metabólica, né, associada à Isso. síndrome metabólica, no qual eles falaram sobre rastreio, sobre o uso daquele score do FIB-4, tratamento. Isso. E aí agora, a diretriz manteve essas recomendações, mas trouxe também alguns detalhes importantes sobre saúde óssea no paciente com diabetes. Uhum. E ele destaca que o paciente com diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, ele tem um risco de fratura que é subestimado quando a gente avalia apenas a massa óssea, né? Isso. Uma massa óssea até um pouco boa, digamos assim, entretanto, um risco de fratura maior. Ele Uhum. traz uma recomendação que seria indicar tratamento, terapia para osteoporose, terapia antirreabsortiva ou até mesmo terapia anabólica quando alcançar um T-score a partir de -2. Então, mais negativo que -2 ou até mesmo igual a -2 Já já indicaria tratamento tratar. farmacológico. A gente tem a indicação clássica no paciente que não tem diabetes, que o diagnóstico de osteoporose é a partir de um T-score de -2,5. E o que a ADA coloca é que esse paciente com diabetes, ele teria, em realidade, um T-score menos 0,5 mais negativo que É, aquele que o paciente apresenta no exame. Então, é. se é -2 no exame, o T-score real seria -2,5. Uhum. Isso é um ponto bem interessante. Não sei se você lembra que já caiu na prova de TIM, é porque Trovão não está aqui. Uma questão no qual ele falava, como resposta correta, que um paciente com diabetes e T-score de -2 teria indicação de tratamento. Na época a Isso. questão foi anulada, porque nenhuma diretriz falava Nenhuma se isso, né? posicionava em relação a isso, né? Mas agora a gente tem um guideline. A gente já tem, assim, a gente já tinha algumas recomendações de adaptação do risco de fratura na população diabética, né? Vamos nos meter na área de Eric aqui, depois o pessoal vai reclamar da gente. Mas, assim, a gente tem um score de risco de fratura, que é o FRAX, e dentro dos critérios do FRAX não tem diabetes. Então, se você seguir o FRAX pela recomendação inglesa ou pela americana, ou por nada for, brasileira, braço, tudo mais, não tem diabetes no meio da história. Então o pessoal fez ali alguns arrumadinhos, um jeitinho, para colocar o diabetes no meio da história, né? Então, assim, você poderia somar 10 anos na idade, você poderia marcar artrite reumatoide, ou você poderia somar 0,5 no T-score, né? Somar, diminuir, né? Porque é -2, você subtraía mais 0,5, né? No módulo você soma, no absoluto você diminui. Então, a partir de -2, você teria indicação. Na verdade, a recomendação da ADA, ela só escolheu um dos três, né? Assim, ela não fala sobre essa história de aumentar 10 anos, ela não fala sobre você marcar artrite reumatoide, ela não fala nem sobre FRAX, mas ela coloca que se você tiver um T-score abaixo de -2, você teria indicação. O que ele cita, e que aí foge muito da realidade da gente, é a história do TBS. Por quê? Porque o paciente diabético, na verdade, ele tem uma alteração de microarquitetura óssea, tá? Então ele tem maior risco de fratura com uma densidade melhor, vamos dizer assim. Então esse paciente já ali no -2, diante do risco de fratura, ele já iria precisar de tratamento. Então, assim, o TBS é um exame que ele vai avaliar exatamente essa microarquitetura, mas que é muito, assim, pouco disponível para a gente, né? Então, se você está aí num grande centro que tem acesso ao TBS, ou se daqui a 2, 3 anos, a gente está gravando aqui em janeiro de 2024, né, de volta para o futuro. Então, se você estiver ouvindo no momento onde você já tem acesso a esse exame, aí você poderia avaliar a microarquitetura e ter maior precisão do que simplesmente colocar ali o T-score, né? Isso aí Boa. sim fica meio furado. E outro ponto importante é avaliar como o diabetes desse paciente vai ser tratado. Uhum, Ele cita nominalmente a pioglitazona como uma uhum. droga que deve ser evitada em mulheres pós-menopausa, em homens mais idosos, pacientes que tenham outros fatores de risco para osteoporose. Sugere ter cuidado também com insulina. O tratamento com insulina é associado a maior risco de fraturas. Por quê? Porque o paciente tem risco maior de hipoglicemia e no episódio de hipoglicemia ele pode acabar tendo uma queda e fraturar. E a mesma coisa para a sulfonilureia. Sulfonilureia. E ele não discriminou no texto se sulfonilureia de geração mais antiga ou não, Isso. ele só botou sulfonilureia de forma geral. Aí ele bota indicando o rastreio a partir de 65 anos, né? Como rastreio de idoso, só que ele não diferencia homem e mulher, né? 65 com diabetes, todo mundo faria densitometria.
E esses outros critérios, ou seja, para a gente, na prática, aí, né, para quem não quer decorar todos os pontinhos, a maioria dos pacientes vai acabar entrando nessa indicação de rastreio. Né? Então, se o paciente tiver mais de 10 anos de diabetes, se o paciente tiver complicação microvascular, qualquer uma delas, porque teria a mesma questão em relação à microarquitetura óssea, porque o osso tem uma mínima, mas tem vascularização. Então, você teria, se tiver retinopatia, se tiver nefropatia, se tiver neuropatia, autonômica ou sensitivo motora, o que você tivesse de neuropatia, e aí essas questões medicamentosas, né? Se ele já usa a pioglitazona ou sulfonilurea ou insulina, que era um paciente que tem maior risco de queda, né? E aí teria maior risco de fratura e, consequentemente, você precisaria rastrear, e aí se estiver abaixo de -2, já tratar. Maravilha.